Quantos de vocês já passaram por algo na sua vida que você dedicou muito de si e simplesmente não deu certo? Ok. Bem, você precisa ter muito cuidado para não ficar preso às coisas que não funcionaram e, desta forma, permitir que elas façam pensar que você é um fracasso e que tudo acabou, porque eu te garanto, Deus nunca fica sem um plano. Nunca. Você pode não saber qual é este plano, mas Deus sabe qual é o plano. Agora, no livro de Samuel, temos 1º e 2º Samuel, nós lemos sobre o rei Saul. Agora, em primeiro lugar, Deus nunca quis que o povo tivesse um rei. Ele queria ser o rei deles. Mas então, o povo insistiu em ter um rei. Então, ele ungiu um homem chamado Saul para ser o rei deles. E a Bíblia diz que quando o Espírito veio sobre Saul, ele se transformou em outro homem. E é isso que acontece quando o Espírito vem para dentro de você. O que quer que você seja, você pode dizer a Deus, porque ele o transformará em um novo e afiado, em um instrumento de guerra. Vocês entendem que nós temos pessoas que podem mudar o mundo sentadas aqui hoje? Eu estou te dizendo que quando Deus se apossar de você, então estará tudo acabado, menos afronta ao diabo, porque se você realmente permanecer com Deus, fizer o que Ele te guia, quero dizer, você simplesmente não tem ideia do que você pode realizar, do que pode fazer. Sabe, eu sou de um lugar chamado Fenton, em Missouri. Agora, eu tenho muitos diplomas honorários e, sabe, coisas que pessoas me deram, e eu aprecio todas elas, mas eu tenho apenas o ensino médio. E digamos que, para todos os efeitos, eu não sou uma mulher esperta ou tão inteligente, mas eu amo a Deus e, sabe, eu tenho muito bom senso e eu não tenho os estudos para fazer o que eu estou fazendo. Nunca fui para uma faculdade bíblica. Não acho que preciso ter algum tipo de título chique na frente do meu nome. Eu comecei como Joyce, ainda sou a Joyce. E eu era uma bagunça, e Deus se apossou de mim. E Ele mudou a minha vida através da palavra. Ele me chamou para compartilhar sua palavra com as pessoas. E hoje, a mensagem que você vai ouvir neste fim de semana também será ouvida ao redor do mundo em mais de 100 idiomas diferentes. Eu quase tomei bomba em inglês, sabia? Para mim não importava se era um substantivo, ou um pronome, um verbo, ou o que quer que fosse, eu só queria falar. E hoje as pessoas pensam que eu falo todas essas línguas e eu ainda estou trabalhando no inglês, sabe? Só estou tentando te trazer um ponto através disso, que na verdade, honestamente, é Deus que te faz ser especial. E você não precisa de ter um monte de coisas especiais ao seu favor para Deus te usar. Tudo o que você precisa ser é disponível. Aqui estou eu, Deus, usa-me. Envia-me. Mas você não pode ficar preso em um lugar de lamentação por cada erro que cometeu. Não pode ter uma mentalidade de vítima. Os meus pais não me trataram direito. Eu não recebi a educação certa. Eu não tive a chance de ir à faculdade. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro. E não importa o que você não tem, se você tem Jesus em sua vida. Você entende? Se você tem Jesus, se você tem um relacionamento pessoal com Jesus, então você tem tudo o que precisa para fazer algo grande. Eu disse grande, algo grande com sua vida. Então, Deus ungiu Saul para ser o rei. E Saul, ele era parcialmente obediente, mas ele não era totalmente obediente. Ele fez a maior parte do que Deus havia mandado, mas também um pouco do que ele queria. E ele fez isso de novo e de novo, até que Deus finalmente diz: você não vai mais ser rei. Ele perdeu a oportunidade por causa da desobediência. Bem, o profeta Samuel tinha investido realmente um grande tempo em Saul. E ele o amava. Com certeza ele tinha orado por ele e trabalhado com ele. E assim, quando Saul perdeu a oportunidade de ser rei, Samuel ficou lamentando muito, muito, sabe? Quando temos perdas em nossas vidas, nós lamentamos por essas perdas. E sabe, é normal fazermos isso, mas você precisa ter muito cuidado para não deixar que o espírito de lamento entre em sua vida e ficar com isso pelo resto da vida, porque se o fizer, isso vai te impedir de abandonar aquilo que ficou para trás e então prosseguir para as coisas que virão. Eu me lembro de uma história que uma mulher me contou, uma amiga minha, o meu filho adolescente teve câncer
e fizeram de tudo, todos oraram e eles fizeram todos os tratamentos. E ainda assim ele faleceu. E então, naturalmente, ela estava de luto e sofrendo. Ela disse, um dia ela estava em seu porão lavando a roupa e ela disse, eu podia sentir como se o espírito de lamento tentasse se enrolar em torno de mim, sabe? E ela disse, eu peguei uma peça de roupa e joguei em volta de mim e disse, esta é a minha veste de louvor, eu não vou viver em lamento. E ela começou a dançar no porão com aquela peça de roupa enrolada no corpo dela. E sabe, você precisa deixar o diabo saber que não importa aquilo que ele fez com você no passado, não importa o que ele conseguiu levar ou roubar, que você vai colocar sua fé em Deus e Deus vai te devolver tudo, não uma vez, mas o dobro do que o inimigo tomou. E quando você tem algum lamento ou luta em sua vida, oh, é tão doce quando a alegria vem. Sabia que não conheceríamos a alegria se não conhecêssemos a tristeza? Uma vez eu fui com a minha filha a um spa para fazer um tratamento facial. Eu não sei como eu cheguei em casa sem minha aliança. E ela ligou para o spa e não estava lá e ninguém tinha visto. Então eu pensei que eu deveria ter deixado no balcão, na pia. E assim, alguém pegou. E então, sabe, realmente me doeu tê-la perdido. Significava muito para mim e assim, houve um certo período de lamento e então, finalmente eu disse, bem, Senhor, é apenas uma coisa. Eu posso viver sem esta coisa. E continuei com as minhas tarefas, minhas coisas. E 3 meses se passaram. E a minha filha me ligou um dia que havia ido comigo ao spa. E ela disse, adivinha o que eu encontrei? Eu disse, o quê? Ela disse, eu encontrei a sua aliança, estava na minha bolsa. E eu fiquei pensando, por que minha aliança estaria na bolsa dela? Então nós percebemos que a bolsa que ela estava usando já havia sido minha antes. Eu tinha dado a ela. Então quando tirei minha aliança, eu olhei para a sua bolsa, pensando que era minha, e a coloquei na bolsa dela. E ela foi para casa, tirou as coisas dela e nunca mais a usou por meses. E quando ela pegou, bem, eu fiquei tão feliz, porque eu encontrei a minha aliança. Bem, essa é a questão. Eu nunca teria tido a experiência desta alegria se eu não tivesse sofrido a perda. Agora eu quero que você entenda e acredite nisso. Alguns aqui tiveram perdas terríveis em sua vida. Você já suportou tragédias, injustiças. Coisas aconteceram com você que não foram certas, não foram justas, e tem sido difícil. Mas, vamos, você sabe onde eu quero chegar? Eu vou te dizer que, se você não tiver uma atitude amarga, e se você não assumir uma mentalidade de vítima, e se você seguir em frente, amar a Deus e ser obediente a Ele, e continuar ajudando as pessoas, então a sua recompensa vai vir, e assim você vai ser tão feliz. Então não olhe para o que você perdeu, olhe para o que pode acontecer no seu futuro. Sabe, Marta disse a Jesus que o seu irmão Lázaro havia morrido, e ela disse, Jesus, Lázaro morreu. Se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus disse, ele vai ressuscitar. Marta estava olhando para o que tinha acontecido e Jesus olhando para o que iria acontecer. Vamos, o que você quer fazer hoje? Continuar olhando para tudo que aconteceu? Ou você quer ficar animado sobre o que Deus pode fazer em sua vida? Mas você precisa ouvir tudo ou não funcionará? Você não pode ter uma atitude ruim e ter também a ótima vida que Deus quer te dar. Agora, ou as pessoas te machucaram, ou talvez você tenha feito algumas coisas que te deixaram triste. Se as pessoas te machucaram, a primeira coisa que Deus te pede é que você perdoe a elas. E a parte realmente dolorosa é que você as abençoe. Meu Deus! Vamos ler Lucas 6, começando no versículo 27. Mas eu digo a vocês que me ouvem, amem seus inimigos e façam o bem àqueles que os odeiam. Agora, não estou inventando, isso está aqui. Você deve estar brincando, Deus. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Ore por aqueles que abusam de você. E se alguém bater na sua face, ofereça a outra também. E aquele que rouba o seu manto, não retém a sua túnica.
Dê a todos que imploram a você, e daquele que roubou seus bens não exija nada de volta. Ok? E como você deseja que os outros façam a você, você também deve fazer a eles. Meu Deus, e se o mundo inteiro vivesse desse jeito? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Vou tirar um tempo para ler isso, porque nós precisamos ouvir. Se você ama aqueles que te amam, que benefício isso tem? Pois até os pecadores podem amar aqueles que os amam. E se você faz o bem para aqueles que fazem bem a você, que benefício isso traz? Os pecadores também fazem isso. E se você empresta para aqueles de quem espera receber algo de volta, que crédito isso tem? Até os pecadores emprestam aos pecadores para ter de volta a mesma quantia. Mas ame os seus inimigos. Faça o bem e emprestem sem esperar nenhum retorno. Você sabe o que fazemos quando alguém com quem nós somos bons nos maltrata? Depois de tudo que eu fiz por você. Mas se eu estou lendo isso certo, aqui diz, não. Você não faz coisas para as pessoas esperando que elas façam algo de volta para você. Você faz isso para Deus e você espera que a sua recompensa venha de Deus. Você pode não ser recompensado pela pessoa para quem você foi bom. Elas podem ser pessoas que se aproveitaram de você e te machucaram, mas se você mantiver, você mantiver uma boa atitude e fizer tudo que Deus está te mandando fazer, não há nenhum demônio no inferno que possa te impedir de ser abençoado. Amém? Todos vocês aí de cima concordam comigo? E vocês aí do fundo concordam comigo? Então façam algum barulho. Mas Joyce, isso é tão difícil. Esta é uma desculpa que temos que parar de usar. Sabe por quê? Porque fomos ungidos para as coisas difíceis. Não precisamos do Espírito Santo para fazer as coisas fáceis. Mas não há nada que nós não possamos fazer se Deus quer que façamos. Se aprendermos a depender de Deus e não a depender de nós mesmos e de nossa própria força para fazer. Eu estou dizendo que não há nada que você não possa fazer. Deus nunca permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar. E você pode estar pensando aí na sua cabeça, você pensa, eu simplesmente não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Sim, você consegue. Porque passei por muitas coisas pelas quais eu achei que não conseguiria passar e ainda estou aqui. E quantos podem dizer a mesma coisa? Você já passou por coisas que foram tão difíceis que você achava que não conseguiria, mas você ainda está aqui? E a sua recompensa será grande. Em todas estas partes que eu li, ele diz, e se você fizer isso a eles, a sua recompensa. Vamos, alguns de vocês agora estão na fase da semeadura em sua vida, sabe? Outros estão na colheita. Mas vocês não chegaram na colheita sem cavar o chão, plantar a semente, esperar e passar por tempos difíceis. Talvez você teve colheitas que falharam, mas você continuou plantando, e plantando, e plantando. E agora está numa temporada de recompensa. E aqueles de vocês que estão semeando e a vida está difícil agora, apenas continue fazendo o que é certo. Saul teria permanecido rei se ele apenas tivesse continuado a fazer o que Deus lhe pediu para fazer. Mas ele tinha que colocar um pouquinho da vontade dele ali. Bem, eu fiz quase tudo que você me pediu para fazer. Sua recompensa será grande e vocês serão chamados filhos do Altíssimo. Por que devemos fazer tudo isso? Pois ele é gentil com os ingratos e com os maus. Então seja misericordioso, assim como seu pai é misericordioso. Eu vou contar essa história o mais rápido que eu puder, mas não vejo como deixar de contá-la. Talvez você já tenha ouvido, mas meu pai abusou sexualmente de mim, a minha mãe sabia, mas ela tinha medo de confrontar o meu pai. Ela procurou parentes, mas ninguém queria se envolver, e sabe quando isto estava acontecendo comigo? Ninguém ouvia falar disso. O próprio pai de uma garota fazendo isso com ela, sabe? Você nunca ouvia falar disso, sabe? Essa foi uma das razões pelas quais a minha mãe nunca tomou uma atitude. Ela disse que não conseguia enfrentar o escândalo. Para ser honesta, em muitos aspectos, foi mais difícil para mim superar o fato da minha mãe não ter me protegido do que o que meu pai fez comigo. Eu ainda não consigo entender na minha cabeça como alguém pode fazer isso, mas Deus me deu a graça de ser capaz de perdoar os meus pais
E uma das coisas que me ajudou muito foi quando ele me disse: pessoas feridas ferem pessoas. Então, sabe, meu pai também não foi criado direito. Houveram incestos lá atrás, na família dele, muitas outras coisas. E uma vez que eu pude me afastar deles, eu preferi ficar o mais longe possível. Eu os vi apenas quando era absolutamente necessário. Agora, oficialmente, eu os havia perdoado. Você entendeu? Eu, como uma cristã, eu os perdoei. Nós fazemos aquela oração oficial do eu te perdoo. Mas eu não queria ter nada a ver com eles. Não queria ficar perto deles. E assim, quando eles começaram a envelhecer mais e mais e precisavam de mais ajuda, e numa manhã eu estava orando e perguntando: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Tenha cuidado ao orar desse jeito. E Deus começou a colocar no meu coração que Ele queria que eu tirasse meus pais de onde eles moravam, no sudeste do Missouri, para St. Louis, onde eu moro, e comprar uma casa para eles, porque eles não tinham dinheiro. E ainda cuidar deles até que eles morressem. Eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. Sim, alguns de vocês estão tentando repreender o diabo e não é o diabo. Não é porque é difícil que significa que seja o diabo. De qualquer forma, para encurtar essa longa história, eu a conto sempre, mas ela é sim um ótimo exemplo. Eu não sei como, mas Deus me deu a graça de fazer o que Ele me pediu para fazer. E a questão que eu posso te dizer, eu acho que em relação ao poder contra o diabo e o poder com Deus, acho que esta foi provavelmente a melhor coisa que Deus já me deu a capacidade de fazer. Quando você consegue encontrar a graça de Deus para amar alguém que fez isso com você, investir seu dinheiro neles e cuidar deles e fazer isso por um longo período de tempo, isso requer ter muito de Deus. Mas se você fizer o que Deus te diz para fazer, então a sua recompensa vai ser extremamente grande. Vamos, eu estou tentando empurrar algumas pessoas para o limite hoje. Vamos parar com esta coisa de obediência parcial. Quantos acham que há poder no nome de Jesus? Bem, adivinha o quê? Eu não recebi o nome do David enquanto estávamos namorando. Foi somente quando eu disse sim, eu aceito. Até que a morte nos separe. Aí eu recebi o nome dele. E sabe, muita coisa boa aconteceu. Eu não tinha dinheiro quando me casei com o David. Ele tinha um pouco de dinheiro. E uma vez que eu disse sim, eu tinha dinheiro. Eu não tinha carro, o David tinha um carro. E assim que eu disse sim, eu aceito, eu tinha um carro. Mas não recebi nada enquanto estávamos namorando. Vamos, se você está apenas namorando Jesus... Vamos lá. Não. Você tem que assinar seu nome na linha pontilhada. Sim, eu aceito. Eu nem sei, Deus, para o que eu estou dizendo sim. Mas, Deus, a resposta é sim. Porque eu confio em você para saber que o que você quiser que eu faça, quer eu goste ou não, quer seja difícil ou não, isto vai ser a melhor coisa para mim. Todos os dias você pode ter um novo começo. Eu quero ler Lamentações 3, 17 e 25 para você nesta manhã. Isso é realmente muito bom. Minha alma é desprovida de paz, esqueceu o que é a felicidade. Então digo, minha resistência pereceu e também a minha esperança do Senhor. Bem, tudo que eu tenho dito a vocês, você pode ver aqui. A minha persistência pereceu, eu me sinto fraca, eu vou desistir, eu acho que não consigo mais fazer isso. Isso é porque a sua esperança se foi. E a esperança é uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer com você a qualquer momento. Quando você pensa assim, isso te mantém forte. Todas as manhãs ao acordar, ou mesmo antes de você se levantar, sussurre para si mesmo: algo de bom vai acontecer comigo hoje. Lembro-me da minha aflição, dos meus delírios, da amargura e do meu pesar. A minha alma se lembra continuamente, ela desfalece dentro de mim. Ele está dizendo, eu me lembro de todas as coisas ruins que aconteceram e a minha alma está muito pesada, ela desfaleceu dentro de mim. Mas agora, veja esta transição. Mas eu trago para a mente e por isso eu tenho esperança. Você pode trazer as coisas para a sua mente
E pode dizer para as coisas saírem da sua mente. O firme amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias nunca se findam, se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para a alma que o procura. Enquanto Jeremias se apegava aos pensamentos de suas perdas, ele se mantinha em uma pior e pior e pior condição. Mas assim que ele decidiu trazer à sua mente, trazer as coisas boas de sua vida, então de repente tudo começou a mudar. Suas misericórdias se renovam a cada dia. E sabe o que Deus promete a nós? Nada na nossa vida, nem a coisa mais idiota que já fizemos, será desperdiçada se a entregarmos a Ele. Honestamente, quando Deus começou comigo, eu não tinha nada. Em todo lugar que você olhasse para mim era uma bagunça. Minha mente era uma bagunça. O jeito que eu falava, o que eu sentia sobre mim, como eu tratava as pessoas, tudo era apenas uma bagunça. Eu era egoísta, egocêntrica, rebelde. Eu era horrível. Eu não sei como no mundo. Ou porque Deus escolheria usar-me. A única coisa que eu tinha ao meu favor era que eu realmente amava a Deus. Eu não sabia muito sobre Ele, mas o que eu sabia, eu amava. Eu queria ter um relacionamento com Deus desde que eu era uma menina. E quando eu me casei com meu primeiro marido, que também era muito abusivo, não fisicamente, mas ele saía com outras mulheres o tempo todo, não trabalhava e sempre roubava o pouco que eu tinha. Eu acordei numa noite e o peguei tentando tirar meu anel de casamento do meu dedo. Ele iria vendê-lo. E provavelmente aquilo não valia muita coisa, sabe? Então, quero dizer, na verdade eu tinha muita dor acontecendo na minha vida. Eu tive muitas coisas, muitas confusões na minha vida, muita mágoa, má atitude, sabe? Eu quero que você entenda que quando eu olho para o que Deus fez na minha vida, eu fico apaixonada pelo que Deus pode fazer na sua. Quero dizer, eu realmente creio que com Deus todas as coisas são possíveis. Amém? E eu desafio você a se voltar para Deus. Pare de tentar fazer com que Deus te dê o que você quer. E diga a Deus que você quer o que Ele quer. Eu vou dizer isso de novo. Pare de tentar fazer com que Deus te dê o que você quer e diga a Ele para te dar o que Ele quer. Deus, que a sua vontade seja feita na minha vida. Eu estou dizendo sim para o que quer que você queira. Eu não sei o que é. Agora você está assumindo compromisso. Muitas pessoas hoje não querem se casar, só querem morar juntas. Sabe por quê? Elas não querem compromisso. Querem uma saída fácil se as coisas não derem certo. Nós precisamos nos comprometer. Precisamos ser fiéis, precisamos ser leais. Nós precisamos suportar as dificuldades e chegar do outro lado alegres. Nenhum dos lixos que eu passei na minha vida foi desperdiçado. Você me ouve hoje, eu uso muito disso para te encorajar. Nada na sua vida será desperdiçado se você entregar a Deus. Agora vamos falar sobre emoções por alguns minutos. Alguém disposto a isto? Eu tenho 25 minutos para falar com você sobre os seus sentimentos. Primeiramente, vamos falar sobre a natureza dos sentimentos e emoções. Antes, vamos fazer uma pausa para louvarmos. 823 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor ontem. Glória a Deus! 823 novos bebês para serem treinados. Primeiramente, os sentimentos são inconstantes. Estão sempre mudando. Você não pode confiar neles. Eles estão lá quando você não os quer e desaparecem quando você os quer. Amém? Não deixe que as suas emoções votem ao tomar decisões. Especialmente decisões importantes. Não se case só por causa de um arrepio. Porque eles vão embora. Oh, eu posso dizer algumas coisas, mas não vou.
Não se pode confiar nas emoções. Você não pode tomar suas decisões com base no que sente. Você tem que ver além delas, ver o que a palavra de Deus diz. Obrigada. Aprenda a retrucar o diabo. Quando ele disser ninguém te ama, abra sua boca e grite bem alto: Deus me ama. Quando o diabo disser você nunca vai superar isso, a sua vida está arruinada agora, diga: mentiroso. Deus vai pegar isso e fará algo muito grande com isso. Por quê? Porque Ele conserta todas as coisas. Ele pode pegar qualquer coisa e transformar em algo bom. Nós precisamos aprender a fazer o que é certo quando ainda parece errado. Até onde me lembro, essa é uma das melhores revelações que Deus já me deu. Se nós ficarmos esperando que tudo pareça certo antes de fazer o que é certo, o inimigo sempre estará no controle. Os sentimentos ruins vêm quando não queremos e os bons desaparecem quando queremos. Sabe, você precisa aprender a abandonar a dor dos sentimentos. Eu me sinto ofendido. Você feriu meus sentimentos. Eu sinto. Todos fomos feridos. Não existe uma pessoa aqui que não tenha sido ferida por alguém. E com certeza vai ser novamente. Eu não estou profetizando maldição e tristeza, mas se você vai lidar com pessoas, não sabemos como nos livrar delas ou o que fazer com elas. Elas estão em toda parte que você vai. Alguém ou alguma coisa já feriu a todos nós. Abuso, rejeição, abandono, traição, decepção, julgamento, críticas. Nós temos de começar a fazer escolhas certas, enquanto ainda estamos feridos. Então talvez você esteja aqui hoje, talvez esteja ferido, machucado e você queria que eu pregasse uma mensagem agradável sobre, eu não sei, algo que te confortasse, te fizesse se sentir quente, acolhido e aqui estou te dizendo, não importa como se sinta, faça o que é certo. Enquanto está sofrendo, faça o que é certo. Eu estou tentando te dizer isso porque eu sei pela palavra de Deus e por experiência que se você quiser superar... Vamos lá, alguém concordou? Te peguei? Quantos de vocês passaram por algumas coisas terríveis em sua vida e agora têm a vitória? Olha isso, pessoal! Impressionante. Por nada. Nós temos que começar a fazer as escolhas certas enquanto ainda estamos sofrendo. No momento não parece bom, mas lá na frente. Hebreus 12:11 diz, porque no momento toda a disciplina parece mais dolorosa do que agradável, mas depois... Tem alguém aqui que se preocupa com depois? Porque sabe, o depois vai vir. Sabe você? Tem 20 anos hoje. Sabe, eu amo o que o salmista disse. Antes eu era jovem, agora sou velho. Eu pensei, acontece com todo mundo. Não importa quão jovem você seja agora, o depois vai chegar. E ouça-me, depois você vai ter que colher as sementes que você semeou agora. Então hoje é o dia de uma reviravolta. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Ainda que pareça que isso vai rasgar a sua carne por toda parte, faça o que Deus está te pedindo para fazer. Se você está em algum relacionamento errado e imoral e sabe que é errado para você, saia dele. Não estou falando de sair de um casamento, então não vá para casa e diga, eu estou deixando você porque a Joyce mandou. Não é disso que eu estou falando. Tem pessoas aqui hoje que você está totalmente envolvido com uma pessoa que você sabe que é um veneno para a sua vida. Vamos lá, não se afunde no seu assento. Eu estou confiando em Deus para mudá-lo. Oh, querida. Não estou dizendo que não pode acontecer, mas você precisa prestar atenção às evidências antes. Apenas algumas pequeninas evidências.
Nós damos vários tipos de desculpas, dizemos a nós mesmos várias coisas para que possamos fazer o que queremos. Não faça coisas que você sabe que estão te envenenando. Você só tem uma vida para viver e você precisa fazer escolhas certas para si mesmo. Alguém precisa disso hoje? Se você é a única pessoa que você conhece que está fazendo o que é certo, continue fazendo o que é certo e você vai ser o único que vai ser feliz lá na frente. Agora, mudar é doloroso. Não vou te dizer que não é. Fazer o certo enquanto estamos feridos é doloroso. Eu não vou te dizer que não é. Mas você só tem 3 escolhas e aqui estão elas. Abandonar a dor agora. Seguir em frente dizendo, Deus, o que for preciso, eu quero fazer e resolver isso. Abandonar a dor depois e ser miserável até então. Ou a terceira, escolher ficar com a dor para sempre. Ok, sabe o que me ajudou a abandonar a dor? Ah, meu Deus, foi tão difícil para mim aprender como ter uma atitude decente. Você não sabe como foi grande a luta que eu tive com a autopiedade. Eu sentia pena de mim mesma, porque eu fui abusada. E quem não sentiria pena de si mesmo se tivesse passado pelas coisas pelas quais eu passei? Mas o que eu estava fazendo? Eu estava usando o que havia acontecido comigo como uma desculpa para o meu mau comportamento. Vamos lá, agora eu estou falando com alguém. Eu tinha aquela mentalidade, todos me devem alguma coisa. Bem, havia dívidas para comigo, mas só Deus poderia me pagar. E veja, isso é o que você precisa entender. Se alguém roubou algo de você, roubaram sua infância, roubaram sua alegria, roubaram algo que era seu, não tente fazer com que te paguem, eles não têm como te pagar. Vá para Deus e peça a Ele que pague de volta. Sabe, eu sentia pena de mim mesma e você já me ouviu dizendo que Deus me disse, você pode ser miserável ou ser poderosa, mas não pode ser ambos. Sempre haverá escolhas. Você quer ser uma vítima ou uma vitoriosa? Você quer ficar sentado e sentir pena de si mesmo dia após dia, só ficar olhando para todas as coisas que aconteceram com você, pobrezinho? Ou quer entregar toda essa confusão para Deus e dizer, agora vamos ver o que você... Deus, eu quero ver o que você vai fazer na minha vida. Mas essa promessa de recompensa foi o que me fez seguir quando eu tive momentos difíceis tentando superar o abuso pelo qual eu passei. Gente, eu me apeguei a Isaías 61, 7 e 8. Em vez da sua vergonha, haverá uma porção dobrada. Em vez da desonra, eles se regozijarão em sua herança. Portanto, em sua terra, eu amo esta parte. Você nem precisa esperar até morrer e ir para o céu. Deus vai começar a te abençoar agora enquanto você está vivo. E em sua terra, eles terão uma porção dobrada. O dobro pelo seu problema. E a alegria eterna será deles. Por quê? Porque o Senhor ama a justiça, odeia o roubo e os erros. Deus odeia quando as pessoas te maltratam. E Ele odeia quando você maltrata outras pessoas. E eu darei a eles fielmente sua recompensa, o que significa prêmio. Quantos estão aguardando a sua recompensa? Veja, quando você está ferido, é isso que você tem que se lembrar. Isso não é certo, não é justo, é muito difícil. Mas Deus me ajuda a agir da maneira correta. E eu sei que eu vou ter uma recompensa do outro lado. Estão comigo? Mas veja, é muito difícil não agir da maneira que você se sente. Deus me ajuda. Ele nos ajuda a sermos bons para as pessoas que não são conosco. Se você ficar com falta de perdão para com as pessoas, você não está fazendo nada além de se ferir. Você nos atinge. Hebreus 11:6. Deus é o recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Agora adivinha. Você escolheu tirar um sábado para estar aqui. Vamos lá. E você está ouvindo coisas que vão te impedir de se envolver em problemas na próxima semana. Vamos lá. Já que vocês estiveram aqui ontem e nesta manhã, e não estou tentando fazer com que você me faça sentir bem, eu quero respostas verdadeiras. Quantos de vocês tomaram algum
tipo de decisão por causa de algo que vocês ouviram aqui e que vocês sabem que vai ser uma mudança de vida para você. Bem, então valeu a pena cada esforço que eu coloquei para vir aqui. Agora que você tomou a decisão, você tem que ir para casa e prosseguir. Quando não houver música e nem luzes e a festa acabar. Uma escolha bem difícil foi apresentada a Abraão. E uma oportunidade de recompensa. E eu acho que isso vem para nós o tempo todo, sabe? Acho que mais do que percebemos, são apresentadas a nós escolhas. Deus disse: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha. Escolha, pois, a vida para que você e seus descendentes vivam. Porque Deus nos deu uma escolha, porque Ele não quer robôs. Ele não quer pessoas que não têm escolha, além de amá-lo. Ele quer que nós o amemos porque queremos amá-lo. Ele quer que nós digamos sim para Ele, mas isso exige dizer não para outras coisas. Eu amo esta história que vou contar para vocês vinda da Bíblia, que é apenas... Eu tenho muitas mensagens tiradas de Gênesis 11:31, como também de Gênesis 12, a partir do 2. Abraão não foi o primeiro homem a quem foi oferecida uma oportunidade de ir à terra de Canaã e fazer algo grandioso. Terá, o qual era o pai de Abrão, levou seu filho Abrão e Ló, o filho de Arã, seu neto, e Sara, sua nora e esposa de seu filho Abrão, e seguiram juntos para Ur dos Caldeus para entrarem na terra de Canaã. Ok, então, começaram a fazer algo, mas quando chegaram a Arã, se estabeleceram ali. Quantas pessoas começam a fazer algo, mas se acomodam em algum lugar ao longo do caminho? Porque é muito difícil. Eu não vou fazer isso. Se houver alguma bênção, eu vou lutar por ela. Amém? Eles se acomodaram em Arã. Eu estou pedindo para que você não se acomode. Porque eles não seguiram o caminho todo. Eu não sei, a viagem ficou difícil, eles se cansaram. Talvez o diabo dizendo: vocês não vão chegar lá, isso está demorando demais. Por alguma razão, eles fizeram uma escolha e se acomodaram. Eu quero que você veja isso. Isso me surpreende. E os dias de Terá foram 205 anos. E Terá morreu em Arã. Onde ele se acomodou foi onde ele morreu. Eu posso te dizer isso? Se você se contentar com menos do que o melhor que Deus tem para você, você pode até não morrer fisicamente, mas haverá um tipo de morte que virá à sua alma. Porque você vai saber que você está vivendo menos do que o melhor da vida que Deus tem para você. Vamos lá. Não se acomode. Não se acomode.